Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu vou dar sequência à biografia da família Brontë, que eu comecei no último vídeo, mas era tanta informação que faltou algumas coisas legais para contar para vocês, assim como complementar um pouquinho mais desse livro, As Vitorianas Macabras, que eu tô adorando ler. Então é isso, mas antes da sequência eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Isso aí, né, gente? As irmãs Brontë tiveram uma vida um tanto curta, difícil, mas produtiva nesse pequeno espaço de tempo, né? Produziram aí suas obras, mas morreram muito jovens, né? Eu comentei com vocês que a expectativa de vida no vilarejo que elas moravam era de 25 anos. Olha só, elas até excederam esse número tão terrível, né? Acabaram morrendo com 29, 30 e a última a morrer, a Charlotte, foi com 38 anos. Enfim, uma vida difícil. Também contei que nesse livro aqui tem uns textos super legais que foram organizados pela Márcia Heloísa e escritos por ela, alguns deles, contam que na Inglaterra, de uma forma geral, não era muito melhor que isso, né? A gente via que nobres também não duravam muito, operários muito menos, e mulheres tinham essa mortalidade bem aumentada, acabavam morrendo de parto, enfim. A mortalidade infantil também era muito alta, tempos difíceis, né? E ali na região que elas moravam, existiam pântanos, né? E a água não era tratada. Então o consumo da água ali era um problema. Aliás, problema que era da Idade Média, né? Por isso que as pessoas tomavam muita cerveja e vinho, porque o processo de fermentação acaba purificando a água. Mas ali nessa região não tinha o tratamento de água já mais viável nessa época e as pessoas acabavam tendo essa expectativa de vida muito diminuída, né? E aí foi essa sequência de mortes, né? Primeiro foi o Branwell, né? Ele morre tuberculoso, muito jovem também. 3 meses depois, a Emily adoece, morre, né? Ela já adoece logo em seguida do enterro dele. E uns meses depois é a Anne que vai morrer. E aí a gente tem um pouco mais de sobrevida da Charlotte, que produz mais, vai escrever, mas ela sofre muito com a perda das irmãs, né? Que foram sempre suas companheiras. E ela acaba casando. Ela casa e fica pouco tempo casada, né? Ela fica alguns meses, não sei nem se completa um ano de casamento, e ela estava grávida e morre. Parece que ela morreu em virtude de complicações dessa gestação. Enfim, aos 38 anos ela deixa a nossa história. Mas antes disso, ela sofreu um bocado, porque ela reconhece a autoria dos livros dela e atribui a autoria às irmãs dela, né? Elas usavam pseudônimos masculinos e a partir daí ela revela que não eram homens em si, as irmãs dela e tal. E ela começa a ser questionada porque o teor das obras é um tanto forte, um tanto contundente, picante, temas controversos, né? Elas, apesar de terem vivido assim um tanto... Ela não foi tão recluso assim, mas elas eram solteironas, só a Charlotte que acaba casando, que viviam ali nesse presbitério e em casas de família, trabalhando como governantas ou nesses colégios internos para moças, né? Foram os 2 trabalhos que elas tiveram, mas digamos que essa experiência de vida não era tão vasta assim, né? Acho que elas viajaram para a Bélgica, a Charlotte e a Emily. A Charlotte se apaixona nessa viagem e a Emily tem aí uma relação um tanto controversa com o irmão dela, que era difícil, que acabou se relacionando com uma mulher casada, na mesma casa onde a Anne trabalhava, eles tiveram que sair de lá meio que às pressas, enfim. Todos esses pequenos componentes fizeram com que essas moças escrevessem obras complexas, densas, com esse apelo forte, né? Apelo
conotação sexual que não se esperaria delas, crítica social, né? Essa era vitoriana que não respeitava as mulheres, que não dava direito a elas, que explorava. Imagina esses colégios internos, né? A Charlotte que vai detonar um pouco essa tortura que essas crianças sofriam nos colégios internos de baixa qualidade, digamos, enfim. Tudo isso aconteceu e aí a Charlotte começa a receber críticas e comentários de que a obra da Emily tem sugestões XPTO e ela começa ao que parece, nos poemas, alterar algumas palavras, fazer pequenas alterações nos poemas para que eles ficassem mais palatáveis para a era vitoriana. Olha só que loucura. Bom, aí com a morte dela, diz que o viúvo tinha um quadro pintado pelo Branwell. Ele era pintor, tentou ser escritor, ele tentou ser pintor, tentou ser escritor, nada ia muito bem com ele. E tem esse quadro aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele foi pintado pelo Branwell e ele, onde vocês estão vendo essa espécie de coluna verde, era ele que estava pintado ali e ele próprio se tirou, ele cobriu a imagem dele do quadro. Aí se vocês observarem uma linha vertical e horizontal, como eu mostro aqui para vocês, pois foi encontrado esse quadro anos depois da morte da Charlotte. Ele estava dobrado em 4, como vocês podem ver o sinal, dentro de um armário lá na casa do viúvo. Ele já tinha se casado novamente. Assim que ele morre, a viúva dele descobre que tá ali e ela retorna esse quadro para uma empregada da família que gostava muito da Emily, enfim. Na verdade, agora eu confundi, porque tem uma outra imagem que é essa aqui, que também seria de um outro quadro, que era o quadro da arma, né? Onde o Branwell tá segurando uma arma, um rifle, alguma coisa assim. E esse quadro, outra coisa que é atribuída a esse viúvo da Charlotte, que ele cortou a Emily, porque ela estava bem representada ali, mas ele não gostava da representação da esposa dele, então ele destrói o restante da pintura. Olha só, gente, que ideia. Então só tem esse desenho aí que vocês estão vendo, ou desenhos que tentam aí reproduzir a ideia desse quadro. Mas é isso, é atribuído ao viúvo o dobrar uma obra, consumi-la, né, ali, escondê-la, até que foi revelada posteriormente. Tem várias histórias de idas e vindas desse quadro e também essa destruição do quadro da arma. O que é verdade nisso tudo? Não sei, é difícil dizer, mas você pode ver esse quadro que tem o pilar verde, é o quadro do pilar, em Londres, né? Ele está exposto lá. Você também pode visitar a casa que elas moraram, o presbitério, que é essa imagem aqui, moderna, né? Bonita, mas imagino que era um tanto fria na época, porque o pai não permitia muito que se acendesse fogo, ele tinha medo, receio, enfim, coisas estranhas da vida. Mas vejam só, um monte de mistérios aí e talvez essa possibilidade da Charlotte ter alterado textos da Emily, né, das poesias e da própria Anne também, para que ficasse mais palatável. Olha só. Aqui, gente, tem uns textos muito legais, inclusive um da Charlotte Brontë, é bem curtinho, ela fala do Napoleão, quando Napoleão é visitado por um fantasma, uma coisa estranha acontece, é bem interessante, é um conto bem curtinho que quando... Eu fiquei com medo ontem à noite lendo, sério, eu tive que parar, porque... ela conseguiu dar em poucas páginas, em poucas palavras, aquele medinho, assim, de você ler à noite. Eu sempre leio à noite. Dá um certo receio. Os textos aqui da Rainha Vitória são incríveis, contando aí essa ascensão ao trono muito cedo,
e ela não era muito ligada ao poder, ela não almejava isso tanto, e encontrou no marido, o Albert, o príncipe Albert, um grande apoio nesse sentido, que durou 21 anos. Aí ele morre, né? Ele adoece, morre repentinamente, e ela vai fazer aí para conseguir superar esse trauma, que todo o cerimonial ligado ao marido dela fosse preservado por anos. Então eles continuavam levando as roupas, engraxando as botas, colocando a água, a bacia com sabão para ele fazer a barba todos os dias, como se ele estivesse ali, e isso em todos os palácios da rainha. Olha só, e foi assim que ela conseguiu levar essa viuvez precoce, digamos, porque ela viveu muitos anos e teve que aprender a viver sem esse marido que foi esse apoio, né? Então, uma série de histórias aí de comunicação com espíritos, enfim, acabam surgindo e contribuem para esse mistério que a era vitoriana foi cercado, né? A própria Rainha Vitória contribuiu para esse lado macabro. Bom, é isso, gente. Eu queria colocar aqui um pouquinho mais das informações para vocês, porque a leitura que eu já comecei do Morro dos Ventos Uivantes promete muitíssimo. Já recebi várias mensagens de vocês dizendo que é a leitura da vida, que vocês mais gostaram, que vocês adoraram. Eu tô assim, amando, comecei a ler e quero saber como é essa história. É isso, e a gente se vê no próximo vídeo.